Olá, tudo bem? Nessa aula nós iremos trabalhar as unidades de medida. É um fator importante tanto na matemática, na física, na química, enfim, na área de ciências ela é de uma grande utilidade. Então hoje a ideia é que a gente tenha uma noção clara dessas unidades de medida, as unidades principais, principalmente relacionadas ao sistema internacional, e dar uma noção legal para vocês no final com alguns exercícios para que você tenha uma noção tranquila sobre a questão também de transformação dessas unidades, ok? Então, bora facilitar? Vem comigo! Então, as unidades de medidas, na realidade, como vocês estão acompanhando aí na tela, são padrões que se utilizam para medir grandezas como comprimento, tempo, massa, volume, ou seja, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, em que em algum momento o homem percebeu que havia necessidade de normatizar para que tivesse uma linguagem aproximada quando se tratasse de algum tipo de medida. Hoje, um dos pontos principais que nós temos como referência é o Sistema Internacional de Unidades, também chamado de MKS. M de metro, K de quilo e S de segundo. Então, MKS é o Sistema Internacional de Unidades. Muito bem. Observe ali as principais unidades que a gente costuma trabalhar. O comprimento, né? Comprimento é uma medida que pode ser tirada em centímetros, milímetros, metros, quilômetros e daí por diante. Um outro fator também importante, que é uma criação do ser humano, é o tempo, normalmente medido em segundos, minutos ou horas. A massa, que é a quantidade de gramas, quilogramas, tonelada, miligrama, enfim. O volume, né? Mililitro, litro, metro cúbico, centímetro cúbico. Eu coloquei algumas das unidades aí na tela, dentre tantas que você pode utilizar para dimensionar o volume. E a temperatura, graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, enfim, daí por diante. Então, eu coloquei ali algumas das principais unidades que a gente costuma trabalhar no nosso dia a dia, que são importantes na vida do homem, né? Muito bem. Algumas conversões de unidades importantes para a gente relembrar. Cada metro tem 100 centímetros. Olha, pessoal, centímetro. 100. Quer dizer, é a centésima parte do metro. Então, em um metro, você vai ter 100 centímetros. Milímetro. Milímetro é uma outra unidade de medida de comprimento. É mil. Então, em um metro, você tem 1000 milímetros. Então, são possibilidades de conversão dependendo da medida que você tem. Por exemplo, quando você mede uma distância maior, você pode usar o metro como medida padrão. Numa distância um pouco menor, num comprimento um pouco menor, você usa centímetro. Quando o comprimento é muito pequenininho, você vai dimensioná-lo em milímetros. Quer dizer, a unidade que você vai utilizar vai depender da aplicação que você está tendo necessidade para aquele momento. Mesma coisa com o tempo, né? O tempo pode ser horas, minutos, segundos. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos, né? E que cada minuto tem 60 segundos. Então, se uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 seria o tempo em segundos para uma hora. Então, mesma coisa com o volume. Um metro cúbico, ele comporta 1000 litros e você, nesses 1000 litros, em 1 metro cúbico, você tem 10 a sexta mililitros, que seria 1 milhão de mililitros, ok? A massa quilograma, em 1 quilograma você tem 1000 gramas, esse K significa 1000, quilograma, 1000 gramas, quilômetro, 1000 metros. Estão percebendo? O K significa 1000. Então, 1 quilograma tem 1000 gramas ou 10 na sexta miligramas, porque em 1 grama você vai ter 10 na terceira miligramas, mil, ok? Então, 1 quilograma tem 1000 gramas, que equivale a 10 a sexta miligramas. Tranquilo? Aqui apenas algumas noções aí relacionadas a essa questão de transformação de unidades. Dependendo da situação, você vai ter que optar por uma unidade ou outra, conforme a dimensão do que você está medindo. Perfeito? Vamos a alguns exercícios práticos para a gente dar uma relembrada como é que se faz a conversão disso. Mas antes, não esquece de dar aí aquela curtida para valorizar o nosso trabalho, tá?
Não te esquece que sempre nós temos no final alguns cards aí direcionando para aulas anteriores nossas, lá no final dessa aula não será diferente. E nós temos também alguns links que você pode acompanhar de aulas anteriores. Maravilha? Vamos lá então? Nesse exercício a letra A, eu peço para que você converta 2,5 quilômetros para metros. Então, pessoal, olha só. Você tem ali a ideia do quilômetro sendo transformado para metro. O que nós vemos lá na conversão? Que em 1 quilômetro nós teremos 1.000 metros. Lembra que o quilo significa 1.000? Então, se em 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, em 2,5 quilômetros eu vou ter x metros, ou seja, nada mais é do que uma regrinha de 3. E uma regrinha de 3 direta. Inclusive aqui nos links eu vou deixar os vídeos anteriores sobre regra de 3 direta e inversa para você dar uma relembrada se tiver dúvida sobre isso, ok? Então, se 1 quilômetro tem 1.000 metros, 2,5 quilômetros vai ter x. Se eu usar a regra de 3, eu vou multiplicar atravessado, não é isso? A gente costuma dizer que a gente multiplica em x. Então vai ficar x vezes 1 igual, aqui agora, 2,5 vezes 1.000. Não é isso? X vezes 1 dá x, 2,5 vezes 1.000 dá 2.500. Né? Vamos lá. Se você fez essa conversão, evidentemente, o que vai acontecer? Na hora da conversão, quilômetro corta com quilômetro, o resultado terá que ser em metros. Então, você vai ter como resposta 2.500 metros. Tem lógica, né, gente? 2,5 quilômetros eu tenho 2.500 metros. Tranquilo? Só para relembrar, né? Uma outra forma de você lembrar disso é que cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, 2,5 quilômetros é só fazer vezes 1.000. 2,5 vezes 1.000, você tem 2.500 metros. O professor, gente, que usa a regrinha de fazer vezes 10 na terceira, eu prefiro sempre a ideia de que você raciocine sobre a questão. A matemática, muitas vezes, como a física, ela gera dificuldade no aluno porque ele, no contexto da vida escolar, normalmente aprende em forma de macetezinho. E macetezinho a gente esquece, a gente não fixa. Então, entender o processo matemático que você utilizou sempre te traz resultados melhores, ok? Muito bem, a letra B. Converta 2.500 milímetros para metros. Bom, vamos relembrar essa questão também que a gente já viu. Quando você trabalha com milímetro, você sabe que em 1 metro você tem 1.000 milímetros, não é isso? Pessoal, mili de 1.000. Tá aqui, ó, você está querendo converter de milímetro para metro. Então, a relação que existe aqui entre os dois é 1.000. Claro que 1 metro é que vai conter 1.000 milímetros. Milímetro é uma unidade menor. Então, se 1 metro tem 1.000 milímetros, 2.500 milímetros, que é o que eu estou pedindo para converter em metro, vai ser x. Perfeito? Também é uma regrinha de 3 direto, porque aumentou o número de milímetros, vai aumentar o número de metros, né? Então, agora você só aplica a regrinha de 3, que é multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 1.000 igual a 2.500 vezes 1, ok? Estou multiplicando cruzado. Muito bem. Então, o x será, veja bem, 2.500 vezes 1 dá 2.500. Como você quer o x, eu vou tirar esse 1.000. Naquela nossa regrinha normal que a gente usa, né? Se o 1.000 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, não é isso? Em aulas anteriores, eu já comentei o princípio matemático envolvido nisso. Dá uma revisitada lá que você vai entender por que essa historinha de jogar para o outro lado converte de multiplicação para divisão. Na realidade, isso é macetezinho. Tem uma explicação matemática para isso, não é isso? Muito bem. Se a gente fizer a divisão aqui, ó, eu posso simplificar esses dois zeros. Vai ficar 25 dividido por 10 e 25 dividido por 10 dá 2,5. Perfeito? Bom, olha só. Aqui, na hora da conversão, milímetro elimina com milímetro, a resposta será em metro. Então, 2,5 metros. Tem lógica, né? Se 1 metro tem 1.000 milímetros,
2.500 milímetros vai ter 2,5 metros. Tranquilo? Então agora, como a relação foi inversa, você transformar de milímetro para metro, então agora ao invés de você multiplicar por 1.000, você teve que dividir por 1.000. Tá aí o processo matemático que comprova isso usando a regrinha de 3, ok? Terceiro exercício, converta 14,5 centímetros para milímetros. Então, gente, olha aqui, ó. Agora o que você quer é a conversão de centímetro para milímetro. Beleza? Muito bem. Lembram? 1 metro tem 100 centímetros. Centímetro. Que equivale a 1.000 milímetros. Ó, milímetro. 1.000. Ok? Como a conversão que você quer é de centímetro para milímetro, então você vai ter o seguinte, que em 1 centímetro você vai ter 10 milímetros. Aí você pode dizer, professor, não entendi essa aí. Lá em cima você está falando 100 para 1.000, aqui embaixo você está falando 1 para 10. É que na realidade, se você olhar a relação de 100 para 1.000, ó, se eu simplificar esses zeros, eu vou ter uma relação de 1 para 10. A gente sabe que 1 centímetro tem 10 milímetros. Basta você olhar lá na régua que você costuma usar no teu dia a dia, que você vai ver que naquele intervalo de 1 centímetro você tem 10 milímetros, ok? Tá aí a explicação matemática do porquê. Muito bem. Então, se 1 centímetro tem 10 milímetros, 14,5 centímetros tem que ter x milímetros. De novo, gente, regra de 3 direta, né? Se 1 centímetro tem 10 milímetros, então 14,5 vai ter mais em termos de milímetros. Então é a regra de 3 direta. Multiplique cruzado, você vai ter o seguinte, fazendo aqui do lado, ó, x vezes 1 igual a 10 vezes 14,5. Perfeito? Multipliquei cruzado. X vezes 1 é x. Se você fizer 10 vezes 14,5, vai dar 145. Bom, de novo, observando lá na regrinha de 3, olha aqui o que aconteceu. Centímetro corta com centímetro, o resultado vai dar em milímetro, que é o que o exercício te pediu, a conversão de centímetro para milímetro. Então tá lá, 14,5 centímetros equivale a 145 milímetros, 10 vezes isso. Maravilha? Vamos adiante? Vamos lá. Agora uma outra conversãozinha aqui. Transforme 3,4 quilograma para grama. Então, pessoal, vamos lá. Observe que você está querendo converter aqui, ó, quilograma em grama. Vamos relembrar? Quilo significa 1.000. A gente viu lá na regrinha anterior que 1 quilograma, então, tem 1.000 gramas. Então, se eu quero 3,4 quilogramas, isso será x, regrinha de 3 direto novamente. Tranquilo? Então, vou multiplicar cruzado, vai ficar x vezes 1 igual a 3,4 vezes 1.000. Faço o produto, o meu x vai dar 3.400. De novo, quilograma simplifica com quilograma, o resultado vai ter que dar em grama. Tem lógica, não é isso? Se 1 quilo tem 1.000 gramas, então em 3,4 quilos vai ter 3.400 gramas. Ok? A próxima, converta 1.500 miligramas em gramas. Então tá ali. Agora, qual é a conversão que você quer? Miligrama para grama. Gente, olha aqui, ó. Vamos relembrar? A gente sabe que 1 quilograma tem 1.000 gramas. E cada grama tem 1.000 miligramas. Então, vai ficar 1.000 vezes 1.000, que dá 10 a sexta miligrama. Então, veja, se você quer converter de miligrama para grama, você vai trabalhar aqui, ó. Então, vamos comparar? 1.000 gramas equivale a 1 milhão, que é 10 a sexta, não é isso? 1 milhão de miligramas. Ó, corto esses 3 zeros com esses 3 zeros na simplificação, eu vou ter que em 1 grama eu tenho 1.000 miligrama. Fechou? Tranquilo? Então agora eu posso fazer a regrinha de 3, não é isso? Já que eu quero conversão de miligrama para grama. Tá ali, ó. Se 1 grama eu tenho 1.000 miligramas, então em 1.500 miligramas eu vou ter x.
Pessoal, regra de 3 direta, sempre lembrando, né, que uma regra de 3 unidade embaixo de unidade. Você pode ver que todos os exercícios que eu fiz, eu obedeci sempre unidade embaixo de unidade. Essa é a regra da regra de 3. Maravilha? Então aqui agora você vai multiplicar cruzado, não é isso? Se eu fizer a multiplicação cruzada, eu vou ter o seguinte. Vamos lá. Se eu aplicar a multiplicação cruzada, eu vou ter, fazendo aqui do lado, x vezes 1.000 igual a 1 vezes 1.500. Então, meu x vai ser 1 vezes 1.500, que dá 1.500, e esse 1.000 aqui que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Eu posso simplificar esses zeros, perfeito. Vai ficar 15 dividido por 10, que dá 1,5. De novo, em termos de unidades, veja que aqui, ó, miligrama simplifica com miligrama, o resultado vai ter que dar em grama. Ou seja, 1,5 grama. Tem lógica, né? Se 1 grama tem 1.000 miligramas, então 1.500 miligramas tem 1,5 grama. Tranquilo? E para a gente fechar essa aula de hoje, a gente vai fazer a conversão de 0,35 tonelada para quilograma. Então acompanhe aí comigo. A gente viu lá nos exercícios que uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Essas regras de conversão, gente, você tem que lembrar, tá certo? Muito bem. Se isso é verdade, então em 0,35 toneladas, eu vou ter x quilograma. De novo, regra de 3 direta, unidade embaixo de unidade, tonelada embaixo de tonelada. Multiplico o cruzado, não é isso? Vai ficar x vezes 1 igual a 0,35 vezes 1.000. Então, o meu x será x vezes 1 dá x, ok? E 0,35 multiplicado por 1.000 vai dar 35 mais o 0, 350. Vamos ver a unidade? Ó. Tonelada cortou com tonelada, sobrou o quê? Quilograma. Então, 0,35 tonelada equivale a 350 quilos. Uma tonelada é 1.000 quilos, 0,35, 350 quilogramas. Maravilha, tranquilo, entendido. Não esquece de dar aquela curtida. Eu vou deixar o card aqui de aulas anteriores. Não esqueça também que no link da descrição, na descrição aparecem links aí de algumas aulas anteriores para você poder se aprofundar no assunto. Maravilha? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.